Nesta semana passada, a grande notícia da imprensa foi a ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Campo Mourão contra a prefeita Regina sobre a situação da carga horária dos médicos em Campo Mourão. Os médicos cumpriam 4 horas e a prefeita sancionou uma lei que trabalharia 2 horas os médicos em Campo Mourão. Eu converso com o vereador Sidney Jardim, que vai nos falar um pouco mais detalhado sobre esse assunto. No ano passado, no mês de setembro do ano passado, a prefeita Regina Dubay mandou um projeto para a Câmara, um projeto de lei, reduzindo a carga horária dos médicos, que até então trabalhavam 4 horas por dia, reduzindo pela metade, para os médicos trabalharem apenas 2 horas nos postinhos de saúde e mantendo o mesmo salário que esses médicos ganhavam. A Câmara analisou o projeto, foi aprovado esse projeto na Câmara, infelizmente, eu votei contrário a esse projeto quando ele tramitou na Câmara e tenho uma posição contrária a esse projeto, mas o projeto foi sancionado, entrou em vigor e os médicos passaram a cumprir 2 horas apenas. O Ministério Público, desde aquela época, se demonstrou contrário a essa iniciativa da prefeita Regina Dubay, porque, segundo o promotor, esse projeto ele traz prejuízo para a população de Campo Mourão. E agora o Ministério Público entrou com ação civil pública contra a prefeita Regina Dubay e contra o município de Campo Mourão. Nessa ação civil pública, o Ministério Público pede, entre outras coisas, o afastamento da prefeita, inegibilidade, enfim, todas as condenações que são de praxe da ação civil pública, e também ele requer de forma liminar, ou seja, de forma imediata, que os médicos voltem a trabalhar 4 horas por dia. Isso é uma decisão liminar que o juiz vai ter que tomar agora, se os médicos voltam ou não. O pedido foi apresentado nessa ação civil pública pelo Ministério Público. O Ministério Público também pediu que a prefeita Regina Dubay pague um dano que ela causou à população de Campo Mourão. Segundo o promotor, esse dano já é de R$ 437 mil. Ou seja, ela está pagando o mesmo salário que os médicos ganhavam trabalhando 4 horas, eles estão recebendo para trabalhar apenas 2 horas. E o Ministério Público diz que isso causou um prejuízo e que a prefeita tem que pagar por esse prejuízo. Vereador, por que o senhor entende que causa prejuízo essa carga horária dos médicos? Olha, eu entendo que a saúde pública ela já está um caos em Campo Mourão e no Brasil de uma forma geral, mas Campo Mourão parece que está mais ainda. Hoje a população procura um médico para atender nos postinhos de saúde e não tem esse médico. Reduzindo a carga horária dos médicos, eles vão trabalhar menos ainda e vão atender menos ainda. Tanto é verdade que depois, a partir da hora que eles começaram a trabalhar 2 horas, o prejuízo para a população tem sido muito grande. Tanto é que o promotor reconhece isso na ação e a população no dia a dia também reconhece. O que eu entendo que deveria ser feito é aumentar o salário do médico. É bom dizer que o médico não tem culpa nessa história. Os médicos estão dispostos a trabalhar, mas o salário que hoje eles ganham para trabalhar 4 horas é muito pouco. Esse salário tinha que ser maior. Então a prefeita deveria agir o contrário. Em vez dela diminuir a carga horária dos médicos e prejudicar a população, igual ela fez, ela deveria manter a carga horária e aumentar o salário dos médicos, porque daí os médicos trabalhariam com mais alegria e atenderia melhor a população. Por exemplo, Terra Boa paga R$ 9 mil pela mesma carga horária. Cianorte paga R$ 12 mil. Campo Mourão paga R$ 3.900. Então é muito pouco para o médico trabalhar no postinho de saúde. O que nós queremos é que aumente o salário desses médicos, mas que mantenha as 4 horas. Que o médico chega no postinho de saúde às 8 horas da manhã, atenda até o meio-dia e não atenda só essa cota de 16 pessoas. Que eles possam atender além dessa cota, um número maior de pessoas. O grande exemplo que eu dou são as mulheres. Em vários postinhos de saúde de Campo Mourão, as mulheres vão até o postinho para marcar uma consulta com o ginecologista. Mesmo elas estando sentindo dor, elas só conseguem marcar com o ginecologista para 20 ou 30 dias depois. Qual a mulher que aguenta ficar mesmo com dor esperando um atendimento ginecológico? Eu esperava que a prefeita, até por ser mulher, reconhecesse esse problema que as mulheres têm e solucionasse esse problema dos médicos e não ao contrário, cortar a carga horária e prejudicar mulheres e homens que precisam da saúde pública. Por isso eu entendo que o juiz tem que decidir sim favorável e a prefeitura tem que aumentar o salário médico dos médicos e dar um atendimento de qualidade e acabar com esse caos que está a saúde pública aqui em Campo Mourão.